Graças e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Eu tive a oportunidade de ligar para o reverendo Ulisses, conversar com ele. Foi meu professor ali no seminário, um mentor também para a minha vida. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ministério Efrata, um ministério abençoador, que tanto tem abençoado missionários no campo, bem como muitas pessoas que têm acessado os materiais do Ministério Efrata, que têm acessado o site do Ministério Efrata. Então, logo no final do nosso vídeo, você terá aqui a descrição para que você então possa acessar o site, porque eu estarei falando aqui, contando 3 histórias no decorrer das nossas devocionais de arauto de vidas. São histórias reais, pessoas que passaram por um dilúvio, mas que puderam receber a graça de Deus. E apenas uma sinopse, você vai poder acompanhar na íntegra no site do Ministério Efrata no final do nosso vídeo. Então hoje eu quero falar sobre a história da Ingrid. Não tive a oportunidade de conhecê-la, talvez não a conheça aqui, mas quem sabe na eternidade já não mais com o problema, com as dificuldades, com as limitações. Por isso eu quero compartilhar o texto também, no qual nós vamos entender o que é viver no centro da vontade de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus bendito, muito obrigado pela palavra do Senhor e que possamos entender e compreender o que é viver no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não tive então a oportunidade de conhecer a nossa irmã Ingrid, mas o reverendo Ulisses teve e ele pôde então relatar essa história. Ingrid, filha de pastor, reverendo Reis Neumann, que foi professor lá no Recife, foi professor do reverendo Ulisses e de muitos outros seminaristas que ali puderam conviver com ainda este professor, homem de Deus, que deixou a sua região para então estar aqui evangelizando e abençoando outros para então continuar propagando o reino de Deus aqui nesta terra. Sua esposa Virgínia, seus filhos. E Ingrid então cresceu no lar cristão, se desenvolveu ali, foi aprendendo desde a infância as sagradas letras, crescendo saudavelmente, sem ter algum problema e sem passar por tantas lutas e provações, assim, na sua perspectiva humana. Porém, Ingrid, quando ao ingressar à faculdade, à universidade, ela realizou 2 faculdades em paralelo, que foi a Faculdade de Ciências Econômicas e Direito. Lá na faculdade, ela começou a ouvir a seguinte frase: Ingrid, você tem que colocar na cabeça que não foi Deus quem criou o homem foi quem criou Deus. Ela ficou balanceada e essas é a realidade que muitos jovens, adolescentes têm enfrentado no meio acadêmico. Por isso, é necessário que os pais continuem inculcando na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Então, lá no ido de 1975, quando a Ingrid estava para voltar de São Paulo para Recife, e a viagem seria de carro. E no carro estava o seu tio Abel, seu tio Rubem, também o reverendo Dionísio, que era missionário canadense, que tinha vindo ao Brasil para trabalhos da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. E no banco de trás também estava a amiga Betinha, e os mesmos estavam caminhando, retornando para Recife. Só que o que acontece? No trajeto, houve algumas situações, assim, o pneu furou, houve a troca, e você percebe que são situações que muitas vezes a gente nem percebe. Uma viagem é comum, acontece. E mais uma vez, o pneu agora começa a esvaziar. E foram poucos minutos que seguiram quando mais um pneu murcho deve ter provocado a perda do controle do Opala, levando para a pista contrária. E você imagina então agora o que pode e o que aconteceu. A colisão com um caminhão que vinha em sentido contrário foi inevitável.
O choque destruiu todo o lado esquerdo do Opala e ceifou a vida do seu tio Abel e da sua amiga Betinha. Ingrid foi levada para o hospital em Cruzeiro, São Paulo, e no trajeto ia ao seu lado o corpo de seu tio Abel e ela a pensar: Betinha morreu, tio Abel está morto aqui do meu lado e agora é a minha vez. Que situação! Lá, a assistência médica, incluindo a cirurgia, na mesma noite do acidente, comprovou a consequência, trazendo uma lesão na medula vertebral, resultando a paraplegia flácica. Então você percebe que agora a situação da Betinha, uma jovem saudável, uma jovem que estava agora tendo a sua vida limitada. Ela naquele momento poderia ter a sua vida ceifada. Mas naquele momento Deus ainda deu a graça de conviver recebendo o auxílio, cuidado de Deus através também dos recursos da medicina. A experiência desse acidente direcionou a vida de Ingrid para outro rumo, como ela mesma disse, para o centro da vontade de Deus. Sua oração, irmãos, naquele mesmo dia foi a de reconsiderar sua vida por inteiro e colocar-se diante de Deus, dizendo a Ele que se Ele quisesse preservar sua vida, ela a colocaria a serviço do Senhor. Disse ela: Senhor, dá-me esta oportunidade, não como a comprar o direito de viver, mas para que quando eu tiver de me encontrar com o Senhor, não sinta vergonha de ter vivido egoisticamente. Que oração, irmãos! Eu creio que é assim que nós devemos orar e viver. Não como comprar um direito de oportunidade para viver, como assim diz a nossa irmã Ingrid. Muitas orações foram elevadas ao céu pedindo a cura de Ingrid, seus pais, sua família, pastores, vários irmãos na fé e também ela mesma. No entanto, o centro da vontade de Deus era usar Ingrid, mesmo paraplégica, para confortar e estimular muitas outras pessoas e também para alcançar seus corações através do seu testemunho com a palavra que emana do coração de Deus, a palavra de Deus. E é assim que se tem sucedido seus anos de vida. E interessante isso, porque passado muitos anos já o reverendo Ulisses trabalhando, agora como pastor, muitos anos depois, ele pôde ligar para a Ingrid e fazer a mesma pergunta, se ela ainda cultivava em seu coração aquelas mesmas palavras, e a mesma então no telefone reafirmou convictamente. E isso me chama muita atenção, porque muitas vezes quando tudo vai bem, as pessoas se esquecem de Deus. As pessoas abandonam, a Deus e deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, porque não entende a dimensão da graça, do amor, do cuidado de Deus. E eu fico sempre cultivando também no meu coração a frase em que eu pude aprender ali com o reverendo Ulisses na época do seminário: a gente não sabe o que Deus pensa, mas a gente sabe o que Deus faz. E aqui que Ingrid estava vivendo o centro da vontade de Deus, porque estava vendo o que Deus estava realizando na sua vida e que Deus poderia fazer através da sua vida. Ela foi muito útil e ainda continua sendo muito útil para o reino de Deus, porque ela usa também da sua profissão, por ser advogada, para abençoar outras vidas, habilitou-se na OAB e advoga para portadores de necessidades especiais. Ensinou dezenas de meninos e adolescentes e ensinou no seminário. E assumiu uma destacada função na visão mundial. É aqui que nós entendemos o que é viver no centro da vontade de Deus. É fazer a vontade do Senhor. E entender, como diz lá em Mateus capítulo 6, os versos 9 e 10. Seja feita a tua vontade. Você pode perceber o que é viver no centro da vontade de Deus? É conhecendo um pouco das histórias. Talvez você esteja aí passando por um dilúvio na sua vida. Talvez ainda você esteja passando por uma tempestade na sua vida. Mas saiba, tudo vale a pena quando Deus está presente em nossa caminhada cristã. Redirecione a sua vida, a sua caminhada
para o centro da vontade de Deus. Ou seja, faça sempre a vontade de Deus, não a sua. Que essa história real possa motivar o seu coração a voltar os olhos para a palavra de Deus e a continuar cultivando um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Deus. O vento pode até te balançar, mas ele não há de te derrubar. E que eu estou falando de vento? O vento de falsas doutrinas, de ensinos errados, que muitas vezes podem balançar o seu coração, a sua mente, mas entenda que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é verdadeira. Vive então no centro da vontade de Deus. Que Deus possa abençoá-lo e que você então continue sendo firme nas promessas do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque através de histórias de pessoas que conviveram, passaram ainda por lutas e ainda estão passando, o Senhor tem o sustentado com a graça do Senhor. E que diante das lutas que ainda iremos enfrentar, que possamos olhar para a cruz do Senhor e entender que o Senhor já nos deu a vitória, nos garantiu a vida eterna. E reconsiderando os nossos corações agora para ser voltado ao Senhor e fazer somente a Tua vontade. Nós suplicamos a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Segue aqui então à frente, aqui acima, no nosso card, a sugestão das nossas devocionais, para que você continue acompanhando. Também aqui acima, como eu bem disse no início do vídeo, a sugestão do site do Ministério Efrata, para que você possa acompanhar. Temos ali 29 histórias de arauto de vidas, para que você possa acompanhar na íntegra, para que você possa ser fortalecido, para que você continue cultivando um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe.